Olá, bem-vindo ao nosso curso de Teologia Básica. Hoje, aula 5, nós vamos falar sobre triunidade. Sim, Pai, Filho e Espírito Santo, três em um único Deus. E a aula de hoje eu vou começar com o versículo de Mateus 28, versículo 19. Diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo, Jesus estava instruindo seus discípulos, né? Para quem conhece toda a trajetória dos discípulos, e aqui ele deixa específico: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele estava deixando claro que ele, o Pai, o Espírito são um, são Deus. A triunidade é uma definição usada para a nossa compreensão humana, né? É um jeito que acharam para explicar, né? Triunidade. Para que o homem possa entender a personalidade da pessoa de Deus. O termo trindade, que geralmente usam, né, em algumas outras religiões, é um termo incorreto, né? Porque esse termo, em seu significado, apresenta Deus como sendo três entidades. E não é assim. Deus é trino ou triuno, ou seja, uno em divindade e trino em personalidade. É único Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Como mencionei no início, é de difícil compreensão humana, né? Mas quem conhece a Bíblia vê como Deus se revela nas três pessoas e mostra o papel e a importância de cada uma delas. Vamos ver aqui então algumas evidências da manifestação de Deus como três pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, lá em Gênesis, no início de tudo, Deus se manifesta pela primeira vez com o nome Elohim. Como nós já vimos nas aulas anteriores, Elohim significa Deus no plural, né? Então ali eles estão em três. Gênesis 1:26 fala assim: façamos a nossa imagem e semelhança. No momento da criação do homem, ele fala: façamos a nossa imagem e semelhança. Então, as três pessoas estão presentes no momento da criação. E ao longo do Antigo Testamento, nós vemos mais menções dos três, né? Jó 33:4 fala isso, Salmos 104:30, Provérbios 8, do 22 ao 30 e Gênesis 3, 22 e 11, versículo 7. No Novo Testamento, ocorre a revelação mais completa da unidade composta de Deus, né? Vamos ver alguns exemplos onde as três pessoas da triunidade aparecem juntas. Primeiro, no batismo de Jesus, Mateus 3, 16, 18, né? Na grande comissão, né? Quando em Mateus 28, 19 e 20, e na bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13, 1 Coríntios 12, 4 ao 6 e Efésios 4, do 4 ao 6. Dá uma lida lá para vocês terem uma melhor compreensão. Vamos falar sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. 1 Timóteo 2,5 deixa claro: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Como eu falei, é muito difícil para a compreensão humana chegar ao entendimento de quem Deus é em suas três personalidades de modo separado, né? Pois embora a Bíblia cite alguns fatos, existe ainda um mistério acerca da pessoa de Deus. Eu vou tentar explicar de um modo mais direto e objetivo possível acerca da pessoa de Deus com base no que a Bíblia nos apresenta. Porém, eu vou fazer isso de modo bem resumido e com todo o temor e reverência possível, pois, como eu disse, é impossível a nossa mente chegar a uma compreensão total, né, de quem é o Senhor Deus. E o intuito desse curso é trazer uma compreensão básica. Vamos lá, no início da criação, em Gênesis 1, 26 e 27, nós podemos perceber a presença
e manifestação dos três, o versículo que eu li lá, né, no início. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já dá para perceber ali que são os três. E ao longo da relação de Deus com o homem, Deus vai se manifestando também em conjunto. A Bíblia cita lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que Adão e Eva ouviram o som da movimentação da presença de Deus e se esconderam lá no Jardim do Éden porque eles estavam nus, né? A essa altura os dois já tinham comido fruto e pecado contra Deus. Mas enfim, o que se percebe de uma manifestação de Deus com o homem ali era que o homem sabia identificar a presença de Deus, né? Embora a Bíblia não fale diretamente como essa presença era manifesta, pois o que sabemos pela própria Bíblia é que Deus é Espírito, João 4:24. Portanto, não possui uma forma humana, né? Uns acreditam que, de fato, Adão via Deus na forma como vê alguém do lado. Outros acreditam, né, que possa ser a pessoa de Jesus manifesta ali, né, antes mesmo da sua vinda na Terra. Contudo, nós precisamos trabalhar com o que a Bíblia nos mostra, né? O que passar disso é conjectura, né? Vamos lá, em João 1,18, João deixa claro que ninguém jamais viu a Deus. Ele diz que Jesus é quem revelou o Pai. Portanto, por aí nós já podemos crer, né? Que o ser humano até agora só viu manifesta a presença de Deus através da pessoa de Jesus, Deus Filho. No texto que cita a relação de Deus com Moisés, fala que Deus se revelou a ele de forma inédita e muito próxima. No livro de Êxodo, capítulo 33, Moisés pede para ver a glória de Deus. Contudo, o Senhor diz a ele que iria passar entre a fenda da rocha e iria mostrar apenas a sua bondade, pois ele adverte Moisés que ninguém poderia vê-lo face a face, senão morre, né? Ninguém pode ver face a face, senão morre. Então, por aqui já dá para ter uma noção do máximo que Deus deixou ser visto, né, pelo homem. E ele explicou o porquê, né? Senão morre, ninguém pode ver a Deus. O texto de João 1,18, citado aqui acima, já nos dá base para saber que essa descrição do próprio Moisés, né, o autor do Pentateuco, foi uma maneira de descrever a proximidade que ele permitiu, né, que Deus permitiu que ele presenciasse, né? No livro de Hebreus, o autor nos diz no capítulo 1 que o Senhor Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser, né? Hebreus 1, versículo 3. Ou seja, aqui outro texto que está confirmando que Deus Filho, manifesto à humanidade, é o que vimos de fato. Se você leu todo o Antigo Testamento, há situações onde o anjo do Senhor aparece para algumas pessoas, como por exemplo quando apareceu para Abraão, falando que ele e Sara teriam um filho, o filho da promessa, né, Isaac. Quando apareceu e lutou com Jacó, quando falou com Gideão, e quando foi o quarto homem lá na fornalha, né, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Enfim, em algumas outras situações a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, né? Na verdade, o anjo do Senhor não é um anjo. Na verdade, ele é Jesus pré-encarnado, antes da sua revelação para a humanidade, né? Em seu propósito de salvação. Ou seja, mais uma confirmação que a Bíblia nos traz, que quem se revela de forma mais próxima ao homem é Deus Filho. Então, vamos falar um pouco sobre Deus Filho. A Bíblia é clara em nos apresentar o Senhor Jesus como Deus, e Ele mesmo, com as suas palavras, nos disse isso, né? João 1, versículo do 1 ao 3, João 20, versículo 28, Tito 2, versículo 13, 1 João 5, 20. O próprio Senhor Jesus falou aos seus discípulos quando estes o questionaram sobre ver o Pai, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Lembra daquele versículo? Ele falou, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Como que você diz mostra-nos o Pai, né? João 14:9 fala isso. Então, Jesus é a manifestação da glória de Deus, a sua imagem revelada. O apóstolo Paulo disse isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29.
que Deus predestinou a humanidade para serem semelhantes à imagem de seu Filho, ou seja, Jesus é a imagem de Deus revelada. E Jesus, 1 João 5, 7, fala isso, que Jesus é Deus e ele e o Pai são um. E Jesus fala das obras do Pai. E o Espírito Santo testifica as obras de Jesus, entendeu? Um falando do outro, um testificando do outro. Um Deus, três personalidades. A gente já vai tendo uma compreensão, né? Dentro da nossa limitação, né? E dentro do que a palavra vai entendendo. Então, Jesus se fazendo homem, vivendo como tal aqui na Terra, apresenta a compreensão de toda a natureza humana que ele mesmo criou. A sua pessoa revela a natureza de Deus Pai, um Pai que ele mesmo nos apresentou, um Pai que estava disposto a trazer para a humanidade reconciliação em amor. Jesus é a manifestação do amor e do poder de Deus em carne. Ele é também a glorificação de Deus em espírito, em sua grandeza e poder. Ele é o motivo de tudo. Jesus é o motivo de tudo. Ele é Deus que assumiu a forma humana sem deixar sua divindade e sem deixar de ser a razão de tudo que existe e já existiu. Como carne, homem, né? Ele compreende todos os aspectos humanos e corresponde toda necessidade física. E como Deus, ele compreende todos os aspectos divinos, como só ele pode ser capaz. E ele possui o controle absoluto das suas mãos. Você está percebendo a noção da grandeza? Né? Jesus morreu para nos trazer a salvação. Ele é o Salvador. E reviveu para a sua divindade a fim de julgar a nação. Ele, né, ele veio para salvar, voltará como juiz. Ele será o juiz, ele é quem julgará. Agora vamos falar sobre Deus e Espírito, né? Romanos 14, 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A Bíblia evidencia o Espírito Santo como sendo uma pessoa com atributos divinos, portanto, Deus. Ele é um ser pessoal e inteligente, com vontade própria e determinação. 1 Pedro 1,2 fala sobre isso. Em seu papel, ele ensina, né? Ele nutre, convence e ajuda a humanidade na revelação do plano divino que aponta para Cristo. João 14, 16 até o 26 fala isso. João 16, do 7 a 11 também fala isso. Dá uma olhada lá. É o Espírito Santo que tem a sabedoria, né, e a inteligência de mestre para auxiliar o homem a chegar à compreensão da verdade, né? O Espírito Santo é que convence o homem da justiça e do juízo. Ele que tem essa habilidade, essa maestria, essa inteligência. É ele quem conhece as coisas mais profundas de Deus. A Bíblia fala isso. É ele quem fala, conduz, guia, intercede. Ele dispensa dons. Ele faz o chamado aos homens, dá ordens, direciona, ama e também se entristece. A Bíblia fala sobre isso. Anota aí os versículos para você ver depois. Atos 2, do 1 ao 5. Atos 13, versículo 2, Atos 20, versículo 28, Mateus 10, 19 e 20, 1 Coríntios 2, versículo 13, 1 Coríntios 12, versículo 7 a 11, Romanos 8, 14, Romanos 8, 26 e 27 e Romanos 15, versículo 30. Como Deus, Espírito Santo é sempre presente e como pessoa ele sempre atua conforme a sua vontade, né? Heresias aí de várias vertentes afirmam que o Espírito Santo é como se fosse uma força, né, que é proveniente de Deus Pai. Mas quem conhece as Escrituras e conhece o seu poder, compreende a atuação dele e entende, crê assim na sua personalidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, três pessoas lindas e perfeitas. É isso aí, aqui termina a aula sobre triunidade. Vamos agora para as questões que eu separei, lembrando que o objetivo desse curso, né, é apenas que você ganhe entendimento. Lembrando que o objetivo aqui dessas questões é para você ganhar entendimento, um conhecimento para o seu estudo. Você conseguiu entender, então, consegue explicar a triunidade? Né? Se você fala trindade, agora arrume aí que é triunidade. Como você explicaria as personalidades das três pessoas da triunidade de maneira separada para alguém, se você for questionado?
Acerca desse tema, você conseguiu chegar a uma compreensão do papel de cada um deles? É isso aí, aqui termina a aula 5 e bom estudo. Continue acompanhando que tem mais aulas vindo por aí. Como eu falei, são 10 aulas, então tem mais 5 aulas por aí. Que Deus te abençoe. Curte, comente, compartilhe. Até mais.